Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Salmos, capítulo 40, que diz assim: oração para livramento. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele inclinou-se para mim e ouviu-me. Quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes e nem para os aficionados em mentiras. São muitos, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, também os teus desígnios para conosco. Glória a Deus, aleluia. Ninguém há que se possa igualar contigo. Até aí. Muitas vezes nós oramos, tão atribulado, angustiado, e nós vamos para o nosso lugar de oração. Ou às vezes é aonde a gente estiver. Ali, dependendo da circunstância, a gente já eleva o nosso pensamento ao Senhor e começa a orar. E às vezes a resposta vem na asa do vento, no pensamento, mais rápido que o pensamento. Mas outras vezes não. Outras vezes a gente ora, a gente jejua, nós buscamos e parece que a nossa oração não passa do blafome, ou seja, do teto. Parece que não passa. Mas aqui a palavra está dizendo: clamou e o Senhor ouviu e te tirou de um tremedal de lama e colocou teus pés sobre uma rocha. E a palavra, quando ela fala, ela é verdadeira. A palavra de Deus não é mentira, ela é verdadeira. Só que muitas vezes tem gente que diz: e como é que eu não estou vendo? Sabe o que nós temos que fazer? Andar na obediência. Porque quando nós oramos, nós também tem que fazer a nossa parte. Não é só orar, orar, orar. Porque o que a palavra de Deus diz? Que não pende por os arrogantes, por os aficionados em mentira, mas põe sua confiança em Deus. Quando nós colocar confiança em Deus, não é só quando tudo está bem, não. Principalmente quando nós olhamos para um lado e dizemos: meu Deus, não tem saída para ali. Olhamos para o outro lado, também não tem saída. Por todo lado que você olha, não tem saída. É aí mesmo que a nossa confiança tem que estar em Deus. Primeiro porque ali não tem mais ninguém para te socorrer, a não ser Deus. Então, ali é 100% no Senhor. A nossa confiança tem que estar. Não tem. Ai, meu Deus do céu, eu estou no meio do mar. Não, como é que eu vou fazer para sair daqui? Confia nele. Confia nele, porque até um peixe ele usa para te tirar do meio desse mar. Imagina. Ele coloca uma escada nesse fundo de poço para tu subir. É, mas ficar na lama, ficar na pindaíba, ele não deixa. Quando nós andamos com Deus de fato e de verdade, quando você pensa que nada mais vai acontecer, ele prepara um caminho no meio do deserto. Ele prepara. Ele nunca deixa faltar. Tu pode chegar ali no teu limite, mas faltar, ele não deixa. Todos cristãos, todos servos do Senhor, passa pelo nosso momento de deserto, passa pelo nosso momento de tribulação. Porque senão, como é que você vai ter testemunho para contar? Se fosse só sombra e água fresca e uma rede lá na beira da praia, naquelas barraquinhas ali, para tu tomar tua água de coco ali e apreciando a onda vindo e quebrando e voltando de novo, que testemunho tu ia contar? Porque às vezes a gente esquece: Senhor, eu quero ter uma vida no teu altar. E tu esquece da luta que tu vai ter? Não. Todas as vezes que nós pedimos alguma coisa para Deus,
Porque se Deus desse tudo para nós ali de bandeja, era um bando de filho tudo mimado, um bando de Mauricinho e Patricinha. Deus não quer Mauricinho e Patricinha, não. Deus quer filho obediente, filho temente a Ele. É isso que Ele quer. Tu já imaginou? Ai, não, eu posso fazer o que eu quiser, porque na hora que eu pedir para o papai, Ele vai me dar tudo que eu quiser, Ele me dá. Nosso pai dá. Mas primeiro nós temos que obedecer. Primeiro nós temos que fazer aquilo que nós lemos na palavra e colocar em prática na nossa vida. Porque não adianta eu chegar aqui e mentir para você, não. Olha, aceita Jesus e aí vai ser só sombra e água fresca. Tu não vai ter mais luta nenhuma, te prometo, tudo mentira. Eu estaria mentindo para você. Aceita Jesus e anda no caminho dele que ele te mandou tu andar e aí tu vai ver, tu vem luta, mas tu vai vencer todas elas. Porque ele te dá a vitória. Aí já não vai ser tu que vai lutar, é ele que vai lutar tuas lutas. Mas para isso você tem que obedecer. E não barganha com Deus, porque Deus não é Deus de barganha. Às vezes eu falo as coisas aqui, quase tudo que eu prego, eu digo assim, ó, eu já passei por isso. Eu passei por uma fase na minha vida que eu chorava dia e noite. Eu chorava, porque eu pedia, fazia birra, faltava enfiar o dedo na boca assim para alargar mais, sabe? De tanto que eu ficava revoltada com a situação. Eu dizia, meu Deus, parece que o senhor não está. Tinha hora que eu dizia assim, eu acho que eu não vou fazer tudo que eu ia fazer, eu dizia, não, acho que eu vou colocar outra pessoa para fazer no meu lugar. Porque quando eu dizia que as coisas eram para mim, parece que dava um nó, parece que tudo dava errado. E eu estava fazendo as coisas certas, mas parecia que eu estava fazendo tudo errado. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? É porque a gente passa por esse momento. Todo cristão passa por esse momento, é momento de lapidação. É momento da fornalha, que é para quando você sair dali. Mas quando tu começar a sair dali, é o tempo da exaltação. Então fica firme. Você está passando por esse tempo de aflição, de fornalha, de fundo de poço, continua confiando no Senhor, fazendo aquilo que Ele te mandou, não dizia nem para a direita e nem para a esquerda, porque olha, é mais uma passada e você saiu do fundo do poço. Mas para isso você tem que continuar perseverando e não murmurando. E não murmurando, dando glória a Deus na hora da tribulação. E começar a não se preocupar, meu Deus, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Confia nele, coloca na mão dele. Orou, confia nele, descansa. Descansa nele. Porque Deus não quer que a gente fique fazendo continha, ai meu Deus do céu, porque eu tenho que pagar isso, porque... Não, tu vai fazer o teu trabalho normal e colocando tudo na mão dele. Recebeu? Levanta para o céu, consagra a ele, porque ele, aquele pouquinho que está na tua mão, ele vai multiplicar e vai dar para tu fazer tudo que tu precisa. Por quê? Porque você é uma pessoa fiel, que anda com integridade diante dele. Lembra de Jó? Lembra de Jó? Todo mundo que via Jó, passando por aquela tribulação, o que pensava? Jó está pecando. Jó tá pisando na bola, pisou na bola direitinho. Porque não é normal. A pessoa tá dizendo que tá andando com Deus e tá. Olha a vida dele. Foi de um por um, a família dele assim desceu de água abaixo. Mas Jó não estava pecando. Pelo contrário, Jó era um homem fiel que andava com integridade diante de Deus, que fazia sacrifício pelos filhos dele, porque vou fazer isso aqui, essa oferta aqui, vai que meus filhos pecou, então eu já andava na frente, já preparando já o medo. Só que o medo dele foi que levou ele mais rápido. Mas por que aconteceu? Porque o inimigo foi lá perante Deus. Deus estava lá fazendo a reunião com os filhos dele e apareceu Satanás com um chifre maior do que o corpo, né? Lá no meio dos filhos de Deus. E Deus olhou e disse, Satanás, de onde tu vem? Vem de rodear a terra. Viste meu servo Jó? Olha, Jó era um homem tão fiel, que foi Deus que falou de Jó. Não foi Satanás que falou de Jó para Deus, não. Foi o próprio Deus. Vixe o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Jó era um homem assim, sabe, que vivia já
se preparando. Não, eu vou fazer isso aqui, porque vai que aconteça, então já estou preparado. Era prevenido, seguro. Tem aquele ditado que seguro morreu de velho. Jó era desse daí. Era. Jó era assim, um homem bem prevenido. Não, por ali tem uma anaconda, eu vou por esse lado. Tem uma jararaca, vou por aqui. Mas aí o inimigo disse o quê? Ah, ele é assim, sabe por que ele é assim? Porque tu dá tudo para ele. E o que Deus falou? Não, eu dou tudo para ele, por quê? Porque ele é fiel, porque ele é um homem íntegro, que se desvia do mal. Ah, mas deixa eu tocar nele para tu ver se ele não vai blasfemar contra ti e não vai te amaldiçoar. Porque é assim que o inimigo pensa. Mas se você na tribulação, se você glorificar, cada glória a Deus que tu der no meio da tua tribulação, tu não vai subir de uma passada, tu vai subir de 2 degraus. Porque o que o inimigo espera? Ele espera que no meio da nossa tribulação a gente murmura, a gente reclama, mas se você glorificar, tu tá fazendo o contrário. Tu tá fazendo... Porque o inimigo não espera que a gente glorifica no meio da tribulação, não. E quando é que a gente glorifica? É quando a gente está naquele meio termo. Porque quando está na abundância, aí não tem tempo para glorificar, porque só é shopping. É as patricinhas, shopping. É. E o Mauricinho também. Festa, balada. Aí não tem tempo mesmo. Então, por isso tem que passar por esse processo. Que é para aprender. Quando chega lá, aí quando Deus vê que os nossos olhos estão postos nele, 100% nele, não importa que faça chuva ou que faça sol, nossos olhos estão postos no Senhor. Ah, tu viu aquela multidão que vem contra ti? Sim, eu sei que a gente então não posso, mas os meus olhos estão postos no Senhor, porque eu sei que eu não posso, mas Deus pode. Então, a luta já não é mais tua, não é minha, é do Senhor. E o levante vai vir. Mas antes que ele chegue até nós, Deus já levou para longe de nós. Por quê? Porque você é uma pessoa fiel a Ele. Fiel a Ele. E Ele não vai deixar que nada te falte. Pode chegar, tu vai falar, desce ou no passo. Meu Deus, tirou um fino. Tirou o fino, mas não tocou. Não vai tocar. Porque Deus não vai permitir, mas para isso nós temos que confiar, pôr a nossa confiança em Deus, não no carro, não na conta, não no cartão black, não, é em Deus. Meu amigo, eu estou te falando porque isso é experiência própria, essa é a minha experiência com Deus. Aí quando você pensar, não vai dar. Meu Deus, olha, Senhor, eu queria fazer isso. Meu Deus, eu vou viajar e eu quero fazer isso. Olha eu vou viajar, Senhor, eu quero uma mala nova. Minha mala nova custa 2.000 euros. Ai, Senhor, eu quero uma bolsa. Minha bolsa custa 500 euros. Ai, meu Deus, eu quero fazer isso. Eu quero comprar um negócio lá, mas esse negócio vai custar 200 mil reais. Ai, meu Deus, não vai dar. Deus não vai dar? Vai dar que vai sobrar. Com Deus é assim. Quando tu pensa que não vai dar, ele faz sobrar. Ele faz sobrar. Por que eu estou falando isso? Porque ele faz assim na minha vida. Eu passei por a tribulação que não foi igual Jó, não. Pelo amor de Deus, não foi igual Jó, não. Graças a Deus não foi. Porque eu acho que... Será que tem algum ser vivente aqui na Terra que está vivendo igual Jó? Deve ter. Mas o que aconteceu depois de toda aquela tempestade que aconteceu com Jó? O que aconteceu? Deus restituiu Jó de tudo que ele perdeu. Jó recebeu porção dobrada depois da grande tribulação, ou seja, depois da tempestade o sol nasce, ele brilha. Depois da tempestade vem a abundância, a bonância. Vem olha, uma mulher, quando ela está grávida, quando ela chega o momento de dar à luz, aí o que acontece? Que chega aquele momento do bebê nascer. Minha filha, você talvez, não sei se você é mulher, mas se você for mulher, já teve o filho, você sabe como é que é. Parece que a gente vai morrer. Não, Senhor, eu não vou aguentar. Mas aí tu pensa na carinha do bebê que vai nascer, meu Deus do céu. E aí ali chegou a hora do sofrimento. Aquele momento ali, meu Deus, só Deus na causa. Mas ele está na causa. E aí depois que nasce o bebê, a gente esquece.
Ai, meu Deus, aquele mãe fica até uns dias. Nunca mais eu quero ter filho, nunca mais. Só é esse. Daqui uns 2 anos, uma vez, no outro ano, já está empurrando para frente de novo. Olha, já está com aquele montinho aqui na frente, 9 meses é a mesma coisa. Por quê? Porque passa pela dor, mas é bom. Tu vê teus filhos crescer, depois chega os netos, tu já imaginou que maravilha? Mas tudo a gente tem que passar por aquele momento, porque senão seria um monte de filhos tudo mimado, tudo Patricinha e Mauricinho. Deus não quer esse negócio de Patricinho e Mauricinho, não. Deus quer filho obediente, filha obediente, temente a Ele, que confia nele, independente de qualquer coisa. Faz tu ter ou não ter, o nosso tesouro é o Senhor. Ele é o nosso bem maior. E aí, quando nós estamos com essa fé, porque essa fé é aquela fé que move montanha. Você não está vendo nada, mas você crê. Eu creio que amanhã vai acontecer isso, isso. Aí Deus diz assim, olha, aquilo que tu falar, eu assino embaixo. O que tu disser, assim vai acontecer. Fala. E aí tu fala. Por quê? Porque ele já falou isso comigo. Acabei de passar por essa situação. Que eu queria tantas coisas que eu olhava e eu não via uma luz no fim do túnel. E eu orava ali no pensamento. Meu Deus, é muita coisa para mim, Senhor. Mas eu sei que é muita coisa, mas eu sei que para o Senhor não é nada. E eu ficava orando, 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 orando. E aí eu falei, não, vou ficar só no necessário. Nada supérfluo, só o necessário. Porque tu sabe como é que é mulher, não? Bom, eu sou assim. Gosto de bolsa nova, gosto de coisa nova. E aí eu falei, Senhor, eu tenho. Você sabe que eu tenho, né? O meu esposo até fala assim, tu vai montar uma loja de bolsa e uma loja de mala? Eu falei, não, mas essa daí já cansou de ir para o Brasil. Eu acho que tem que ter novos para ir para o Brasil, tem que ser o novo. Aí, meu Deus, ai, meu Deus. E de repente, assim, ó, Deus disse, o que tu falar, isso te dou. O que tu falar, fala aí. E eu falei, então, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E Deus te deu, Francisca? Deu. Ele me deu. Mas é como eu já falei, já passei, mas eu tenho que ser vigilante, porque quando Deus livra nós, dá descanso dos nossos inimigos, dá descanso. Mas não significa que você não tem que vigiar, não. Lembra de Davi? Deus deu descanso dos inimigos dele? Mas ele tinha que vigiar. O que ele fez? Ficou passeando no palácio, olhando para um lado, olhando para o outro. Era para ele ir ainda para o campo de batalha. Olhando para um lado, olhando para o outro. E o que aconteceu? Olhou para onde não devia. E aí, pagou um preço muito alto. E ele era um homem segundo o coração de Deus, não era não, Davi? Homem segundo o coração de Deus. Então, homem segundo o coração de Deus, mulher segundo o coração de Deus, peca. Se a gente não vigiar, cai. Não tem esse negócio de duro, não. Porque é a poderosona, é a pastorona, é o pastorzão. Não vigia, não, Vaz, pra tu ver que o inimigo, ele coloca aquele bandejão lá na tua frente, ó, come, senta e come, que é tudo teu. Senta e devora, que é todo... Vai! Come, e aí que depois quem vai ser devorado é tu vai voltar lá pro rabo da fila. Começar tudo de novo. Então, tira os teus olhos da onde tu... Porque aquilo que os olhos não vê, o coração não deseja. Tá olhando... Meu Deus, vira pro outro lado. Entendeu? Não olha, não. Fecha os olhos. Nem que tu cai, depois tu levanta. Porque enfiou o pé no buraco, caiu, porque tava de olho fechado, não podia olhar para lá. Não é não? Melhor cair e levantar do que ir pro rabo da fila e começar todo aquele processo. Já imaginou? Todo o processo de novo? Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Não quero isso para mim, não. Então, confia no Senhor. Não coloca os teus olhos nos bens materiais, não. Coloca no Senhor. Porque quem tem Deus tem tudo o que precisa e muito mais ainda. E muito mais ainda. Porque Deus, o tudo de Deus ainda tem mais o mais e o mais. É assim o tudo de Deus. Aquilo que você pensar, tu não vai nem falar, e ele vai dizer, é teu. Pode preparar, porque tu vai, é teu, é tua. Assim Deus fala, para aquele filho que é obediente. E aí tu não tem, de repente o fulano diz, olha, eu queria te dar isso aqui de presente. Para mim?
um presente. Meu Deus, não foi assim que aconteceu com Jó? As pessoas, os irmãos que iam visitar ele, levavam presente, e aí ele acabou tendo o dobro de tudo? E assim Deus faz na vida de todo aquele que é servo fiel. Que é servo fiel. Agora não adianta, não, eu sou fiel só nisso aqui. Isso aqui eu sou fiel, mas nisso aqui eu não sou. É 100%. Deus não gosta de metade, não. Ou é 100% ou é 100%. Porque Deus não tem meio termo, não. É se tu ouvir a voz de Deus e obedecer, então ele vai ser o quê? Amigo dos teus amigos, inimigo dos teus inimigos. É isso que ele faz. Não tem negócio, ai, Senhor, hoje eu vou te obedecer, mas amanhã não. Amanhã eu posso pular o muro, eu posso pular a cerca, pode pular. A vida é tua, tu faz o que tu quiser. Mas que ele te perdoa, mas que tu vai pagar o preço, tu vai. Então não é melhor fechar os olhos para esses negócios aí? Não é melhor? Porque Deus, ele dá o controle. Ele dá o controle, sim. Você não tem o Espírito Santo? Domínio próprio, minha santa. Meu santo. Domínio próprio. O que é isso? Domina esse negócio aí. O fogo tá muito grande, vai lá, enfia a cabeça dentro da geladeira. Se não é sua cabeça, então coloca um balde de gelo e senta aí em cima. E o negócio vai esfriar. Tu já viu quando o ferro tá bem quente, que tu coloca assim, coloca ele na água, chega e faz... Então senta no gelo, que o negócio esfria, a temperatura aí baixa. Baixa assim, melhor entrar na glória com um olho do que com os dois e ir pro quinto do inferno, não é não? Pensa bem. E não entra nesse conversa de mentira. Ai, não, ninguém tá vendo aqui, não, eu posso fazer isso aqui, porque ninguém tá vendo, né? Não tá vendo? Tá vendo. Você, Deus e o capeta. E aí tu vai falar o que é que ele vai fazer, vai te acusando. Ai, tu quer dar uma de santinha agora? E aquilo que tu tava fazendo lá, hein? Conta aí. Isso aí tu não fala, né? Ele vai ficar o tempo todo ali no teu ouvido, olha, bochichando, cochichando, soprando no teu ouvido aquilo que tu fez, que tu pensava que ninguém tava vendo. Tava. Tem sempre alguém vendo. Outra coisa, nós nunca estamos sozinhos. Porque o mundo espiritual, ele é tão real como você tá ouvindo a minha voz. É real e muito real o mundo espiritual. Deus não permite a todo mundo ver o mundo espiritual, porque tem muita gente que, se visse o mundo espiritual, morria na mesma hora, de tanta misura que tem lá do outro lado. Um negócio não é simples, não. Então, confia no Senhor, porque hoje ainda ele tira o teu pé desse lamaçal, mas para isso tu tem que andar no caminho dele e confiar nele. Não importa o que está acontecendo, confia. Coloca tudo na mão dele, diz: Senhor, eu coloco tudo na tua mão e eu confio, eu vou fazer aquilo que tu está mandando a partir de hoje, Senhor, eu vou fazer. Com choro ou sem chorar, fazendo bico ou sem fazer bico, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor mandar eu fazer. E aí tu vai ver. Daqui a pouco tu vai dizer: meu Deus, parece que eu estou sonhando. Vai chegar um momento na tua vida que tu vai dizer: meu Deus do céu. Sabe o que é a vantagem? É que a gente até esquece, que nem a mulher que acabou de dar à luz, já passou os momentos, ela já esqueceu da dor que ela passou. Deus faz você esquecer. Deus faz a gente esquecer do tempo de tribulação. A gente lembra, mas não com mágoa, não com tristeza. É como se fosse igual passar manteiga na venta de gato. Igualzinho. Que passa, ele já passa a linha e pronto, acabou. Então confia no Senhor. Porque Deus tem maravilha, Deus tem um tesouro para entregar na tua mão. Mas para isso tu tem que colocar 100% na mão dele. Não deixa que ninguém te dizia, nem marido, nem filho, nem ninguém. Confia no Senhor, anda nos seus caminhos, fazendo aquilo que ele te mandou fazer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia, Senhor, na nossa vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, consagra, meu Deus, esse óleo, essa água. Consagra, Pai, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa usar deste azeite, Senhor, que ela usar desta água, ela venha ser curada de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual. No nome do Senhor Jesus, eu te peço também, meu Deus, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda
toda a sua descendência, Pai. Se tiver alguma maldição hereditária, uma obra de feitiçaria, uma praga, um mal na vida dela, venha ser removido da vida dela, da família dela, da descendência dela, venha ser família bendita do Senhor. No nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo gafanhoto, tudo aquilo, Senhor, que se levantou para destruir a finança do teu povo, Pai. No nome do Senhor Jesus, que caia por terra agora, vai batendo em retirada agora do caminho do povo do meu Deus. No nome do Senhor Jesus, todo mal, todo levante do inferno contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos projetos, bate em retirada no nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço também, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor repreende todo espírito de depressão, todo espírito de loucura, todo espírito de enfermidade, o espírito do câncer, o espírito do medo, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada agora, no nome do Senhor Jesus, Pai, repreende, Senhor, aqueles demônios que entram dentro da igreja para desviar o teu povo do teu caminho, Pai, e leva para o mundo da escuridão, Pai, resgata o teu povo do mundo das trevas, Pai, traz para o teu reino da luz, Pai, no nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, o espírito da pombagira, da Jezabel, da enxucaveira, Maria Mulambo, Zé Pilindra, tranca a rua do inferno, vai batendo em retirada, Satanás, da vida, dos caminhos do povo do meu Deus, vai saindo agora todo levante do inferno, que caia por terra no nome do Senhor Jesus, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, seja destruída agora, seja cancelada, aquele demônio que está nessa família, que vem de geração para geração, que já acha que é inquilino nesta casa, sai daí, Satanás, no nome do Senhor Jesus, e te expulso desta casa, eu te expulso desta família agora, no nome do Senhor Jesus, Pai, envia, Senhor, tua legião de anjos nos nossos locais de trabalho, Senhor, para remover aquele espírito de inveja, aquele espírito de olho gordo, aquela panelinha do Satanás que é feito nesse local de trabalho, que só é fofoca, espírito da calúnia, espírito da fofoca, vai batendo em retirada deste lugar, Satanás. No nome do Senhor Jesus, eu te expulso deste lugar agora, bate em retirada, Pai, envia essa legião de anjos também nos nossos lares, Senhor, anjos com espada de fogo para cortar toda seta, Senhor, toda seta que foi lançada contra esta família, contra os projetos dela, Pai, proteja as famílias, proteja nossas crianças, cobre, blinda-nos com teu sangue, Pai, no nome do Senhor Jesus, envia tua legião de anjos, Senhor, nos hospitais, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, para tocar onde tiver uma pessoa enferma, onde tiver uma pessoa sofrendo, onde tiver uma pessoa passando por uma tribulação, que o Senhor esteja livrando, dando a vitória em todas as áreas das nossas vidas, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.